Boa tarde a todos. Estamos retornando aqui do Coffee Break aqui da 7/10 de 2018. Agradecemos ao pessoal que está nos assistindo aí pela web. Agradecer a audiência aqui presencial. Agradecer a todos os nossos patrocinadores que viabilizaram esse evento. E agora nós vamos ter um painel muito interessante, que é aquele painel que muita gente sempre me pede para explicar, que ninguém entende de que vive uma afiliada, o que é uma afiliada, como consegue sobreviver e como é que é esse relacionamento de afiliada com, vamos dizer, com a matriz lá, né, de que ela é afiliada. Ok? Vou passar o bastão aqui para o Adilson. Eu quero pedir uma salva de palmas para o Adilson. O Adilson, ele é o idealizador e o criador da SET, isso há 30 anos atrás, né, Adilson? Dá uma palhinha de 30 segundos sobre a criação da SET, por favor. Bom, a SET foi um esforço conjunto, né, de um grupo de companheiros há 30 anos, e o objetivo foi, naquela época, a gente conseguir passar a trabalhar nos estúdios com NTSC, porque ninguém aguentava mais o PAU-M, né? E aí criamos um grupo forte que conseguiu esse resultado e continuamos aí até hoje, e, graças a Deus, a nossa SET está cada vez melhor. Agradeço a presença de vocês todos e gostaria de convidar o Nivelle Dal e o Marcelo Moraes aqui para a gente conversar aqui. Nós vamos conversar sentados aqui, como se fosse palestrazinha. E o nosso tema é afiliadas, né? Quando a gente está falando de afiliadas, isso envolve, naturalmente, uma rede de afiliadas, né? Regionais, enfim. E, obviamente, tem uma cabeça de rede dentro de um conceito extraído lá da televisão americana, lá atrás, bem lá atrás, onde as redes eram formadas e as afiliadas serviam para preservar as culturas locais, né, da influência muito grande de uma rede centralizada, que é mais ou menos o caso do Brasil, né? O Brasil foi uma contramão disso aí, porque as grandes redes situadas no Rio de Janeiro e São Paulo têm uma programação muito extensa diariamente, muito diferente das redes americanas, que se unem basicamente nos horários nobres e nos grandes eventos, né? Mas isso não foi uma coisa assim, vamos dizer assim, intencional das empresas, né, cabeças de rede. Foi uma coisa complicada, porque nos grandes centros que iniciaram as transmissões de televisão, países avançados, Estados Unidos, Europa, etc., você tinha uma consistente indústria de cinema, né? Você tinha um rádio forte, né? E aqui no Brasil a gente não tinha isso. A televisão brasileira, ela começou do rádio, que não tinha imagem, do teatro, que não tinha mobilidade, e do circo, que não tinha mobilidade também. Essa palavra circo pode assustar, mas veja aí, Renato Aragão, a origem do nosso queridíssimo Daniel Filho, talentosíssimo também, por aí, né? Então, a verdade é que a gente tem a gente nasceu com as redes, com a televisão e posteriormente com as redes, sem ter uma base de pessoas de altíssimo nível que a gente pudesse ter programações descentralizadas das grandes capitais com consistência de produtos de qualidade, etc. O Nivelle deve lembrar bem, na época que nós começamos as redes de contribuições de notícias, a dificuldade que a gente tinha de controlar a qualidade das transmissões jornalísticas, das matérias. As contribuições, às vezes, na maioria das vezes, chegavam do interior aqui no Rio de Janeiro, praticamente a gente só aproveitava o vídeo, porque tinha que fazer a matéria de áudio em cima, porque não só o profissional que estava fora das grandes capitais, ele não tinha
o domínio completo da sua presença no vídeo, bem como muitas vezes a pessoa entrevistada não sabe falar, né? E isso mudou muito. Hoje, qualquer pessoa que você coloque um microfone, uma câmera, ela sabe falar, ela sabe dizer o que pensa. Mas isso não era assim, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos essa dificuldade, aqui no Brasil especificamente, por não ter uma base consistente, oriunda do cinema, do teatro, enfim, de outros meios, que pudessem fazer com que essa rede tivesse esse caráter de ter programações locais. Havia também, naturalmente, o problema comercial, né? Porque não tinha dinheiro no interior, era difícil você encontrar dinheiro no interior para gerar uma programação local de qualidade. Então, dessa forma, eu vou sentar aqui com eles para a gente conversar, e eu tenho aqui um script que a SET me deu sobre as afiliadas, mas eu não vou ler, porque esse negócio nunca dá certo, né? Então, é melhor que eles se apresentem aqui com as suas afiliadas e digam para nós como é que funciona o business de cada um, os veículos de comunicação de cada um. Nivelle, vamos lá, você que tem aí uma situação que eu considero assim das mais complicadas em termos de cobertura, de diversidade de público. Como é que funciona o seu negócio? Boa tarde a todos. Enfim, primeiro quero parabenizar aqui o Cristóvão pela organização, pelo evento, a Liliana pela SET, e a oportunidade que a gente tem aqui de falar um pouquinho da nossa realidade, principalmente com o Adilson, que fundou a SET. Imagina a bagagem que tem aqui, né? Bem, a Rede Amazônica, ela atua em 5 estados do norte do Brasil. É uma região equivalente a 1/3 do território nacional. E tem uma população de aproximadamente 7,5 milhões de pessoas nos 5 estados. E, realmente, assim, quando a gente fala da Amazônia, existem situações muito parecidas com o Nordeste brasileiro. As capitais, temos capitais evoluídas, como é o caso de Manaus, é uma cidade com bastante recurso, bastante evoluída, mas o interior do Amazonas, ele é extremamente atrasado. Ele realmente tem links deficientes, tem comunicação muito difícil. E, para ter uma ideia, nós criamos um sistema de telemetria, um sistema assim para que a gente pudesse controlar a rede, que são 5 geradoras e aproximadamente 160 retransmissoras. Nós criamos um sistema, quer dizer, contratamos um sistema, conversamos bastante, um sistema de telemetria, que é baseado em serviço celular, é baseado em 3G, quando tem, é baseado em sistemas diferentes, em Edge, mas tinham certas regiões que não tem e não tem ainda celular. Então, existia um contrato com a Global Star, que é aquele telefone universal via satélite, e aquilo funcionava 1 hora por dia para a gente fazer aquela varredura de como estão as coisas lá. Bem, enfim, nós, para conseguir, o que a gente vê como rede regional? A rede regional tem sempre aquela programação da matriz. Essa programação, eu acho que todas as redes procuram dar um formato que atenda a todos os públicos do Brasil. Os públicos são extremamente variados. E a função da afiliada é você ter um jornalismo próprio, porque hoje, por exemplo, falar da Lava Jato, todas as redes falam, a matriz sempre fala. Você falar do prédio que pegou fogo e caiu em São Paulo, todos falam. Mas o único que consegue falar do seu mercado e do seu público são as afiliadas. Então, o jornalismo ele é muito voltado para os costumes e as características locais. Agora, como é que a gente faz para
para conseguir que os interiores também participem desse tipo de informação. Aí nós criamos aí o que nós chamamos lá de vídeo repórter, que são pessoas que se dá algum treinamento, que usam equipamento tipo Handicam, equipamento de baixo custo, e eles fazem a matéria, tentam fazer uma edição, que normalmente ela é concluída na matriz, e a gente tinha um serviço que eles transmitiam por FTP, dependendo das conexões locais. Então, às vezes, ele vai transmitir um material de 3 minutos e ele leva 2h30 a 4 horas para esse equipamento chegar na matriz. E, quando chega na matriz, ainda tem que se fazer um retoque na edição e tudo mais. Mas qual a eficiência de você ter um serviço desse? É claro, o jornalismo, pela agilidade, aparentemente diz, puxa, isso não tem nenhuma eficiência, isso não tem... Mas mostra a cara, mostra o hábito, mostra a tradição, né, das pessoas que estão muito afastadas dos grandes centros, porque a Amazônia tem locais que você só tem acesso de barco. E você chega de avião à cidade mais próxima, depois você tem que pegar um barco e navegar por mais 3 horas, 4 horas, 5 horas, quando não alguns dias, né? Mas eles também são brasileiros, então eles também têm o direito a se mostrar e assistir aquilo que existe no nosso país. Bem, a Globo criou aquele RCJ, que é a rede de comunicação de jornalismo, e nós criamos algo parecido, que nós lá chamamos de RC-RAM. RAM é rede amazônica, né? Então, rede de contribuição da Amazônia. E o que mudou demais a característica dessa regionalidade foi o aparecimento dos Mochilinks, que nos painéis anteriores já foram bastante explorados, né? Porque os Mochilinks começaram a permitir participações ao vivo dos interiores, onde já tem o celular pelo menos 3G. Isso tem mudado bastante o conteúdo dos jornalismos regionais. Mudado muito isso, né? E esse nosso RC-RAM, que nós chamamos, se desativou até algumas unidades com aquele vídeo repórter de transmissões via FTP para Mochilinks. Então, hoje é incrível, mas tem gente entrando ao vivo de Cruzeiro do Sul, que é no extremo do Acre, ou entrando do Oiapoque, que é a última cidade do Amapá. Isso foi uma das evoluções que transformou realmente as participações, né? Rede regional é assim, ela vale muito pela capital. A capital você tem recurso financeiro, mas o interior ele é um interior que não traz nenhum resultado financeiro. Agora, por que a gente tem as emissoras no interior? É só para dar um sentido de rede. Se você não tiver, você desagrega aquela comunidade do todo um contexto. E, realmente, as emissoras do interior, elas geram muita dificuldade de manutenção, geram problemas, geram até situações contratuais, porque, posso falar pela Rede Globo, a Rede Globo faz contrato por área de cobertura. Então, queira ou não, você se compromete a cobrir determinada área. Tenha ela resultado financeiro ou não, você tem que fazer a cobertura de sinal e de produtos e tudo mais. E um ponto específico de situação de estação afiliada é você fazer o seu contato com a comunidade. Então, normalmente a afiliada tem 3 edições de jornal, tem o Bom Dia, tem o Praça 1, tem o Praça 2, e lá nós fazemos 4 programas. Fazemos o Amazônia Rural, esse é um programa que então atende toda a Amazônia. Começou agora um novo programa chamando Partiu Amazônia, que é um programa que fala dos pontos de viagem, dos pontos característicos da Amazônia,
quais são os locais curiosos ou característicos que compensam ser visitados. Então, ele vai mostrando todos os pontos da Amazônia. E temos mais 2 programas. Um é um Zapeando, que é um programa de revista com curiosidades e muita tradição da Amazônia. E o 4º programa é um programa musical com grupos, conjuntos, ritmos próprios da Amazônia. São 4 programas, dos quais esses 2 últimos, a gente pretende que em cada geradora, das 5, eles coloquem a sua cor local, a sua característica local. Bem, isso tem mudado tanto que, na terça-feira, eu estava numa reunião na FENAERT, que é a Federação de Rádio e Televisão, e o que se estava discutindo lá é a nova regulamentação da profissão de radialista. Porque antes, quando se exigia as câmeras que o Eric mostrou, que eram câmeras maiores, agora são menores e tudo mais, o que a gente pode falar de um profissional do G1, por exemplo, que com o celular, ele é cinegrafista, ele é fotógrafo, ele é editor, ele faz 4 funções sendo a mesma pessoa. Ele é repórter também. Como que você classifica esse profissional na legislação atual? Então, se estava discutindo quais são os posicionamentos, o que o próprio governo está colocando como novas funções nessa área aí na nossa área de radiodifusão, porque a própria tecnologia mudou totalmente o perfil do profissional. O profissional ele sozinho faz uma porção de coisas que antes você precisava ter uma equipe de 4 a 5 pessoas. E isso tem facilitado para a Amazônia que, se você tiver a rede celular, hoje um único profissional pode colocar conteúdos, matérias ao vivo e tudo mais. O Mochilink, nós colocamos à venda todas as nossas unidades, as nossas UPJs, que depende de mastro, depende de você colocar na horizontal, você depende do motorista, depende do técnico, você tem que ir com alguma antecedência para fechar o link. Os Mochilinks hoje, você entra numa sala como essa, em 2 minutos o link está fechado, e você não precisa de profissional nenhum para fazer isso. O próprio repórter que vem, colocou na tomada, já está treinado. Então, isso mudou a cara do jornalismo, mudou a possibilidade da afiliada realmente manter a sua tradição, manter todo o seu folclore. E a gente vem se adaptando, tanto na parte legal, quanto oferecendo cada vez mais uma proximidade da emissora com a comunidade. Então, o papel da afiliada é lançamento de uma nova novela, ou mesmo os programas locais. O que a gente tem que fazer? É um trabalho de marketing, fazer eventos, fazer promoções, para trazer o público junto da tua programação, o público junto daquilo que você oferece. Nós fazemos alguns eventos lá, vou dar exemplo de 3 aqui. Um nós chamamos de saúde de rua. É um evento que se faz durante um sábado, por exemplo, e onde se faz atendimentos médicos, ou seja, você tem um cardiologista, tem um ortopedista, tem algumas especialidades, e o pessoal de academia que faz dança, que faz exercício, que faz uma opção de coisa, e isso a gente faz um atendimento de 20 mil pessoas num único dia, muito grande a área e tudo mais. Isso tudo para trazer a comunidade junto da emissora, junto do teu negócio. Um outro que a gente chama lá é Aulão na Rede. A gente usa lá o centro de convenções, um dos pavilhões, em que 2.800 alunos sentam com a mesma camiseta. Aqueles professores já especializados, aí vai um que canta, o outro mostra a fórmula através de uma musiquinha, depois eles fazem os testes e se preparam para o Enem. Isso tudo é uma preparação para o Enem da turma. Então, esses eventos, eles fazem com que você se aproxime bastante da comunidade, que eu acho que é o papel da afiliada.
A afiliada tem que manter o seu público perto de si e trazer a sua programação ou trazer a força do seu veículo para que possam fazer campanhas por exemplo, teve uma recente agora, que foi da HPV, que iam vencer, muitas vacinas iam ser vencidas, né? E nós tivemos que fazer uma campanha e recuperar tudo aquilo que praticamente estaria perdido por não ter tido grande sucesso essa campanha de vacinação do HPV. E o último exemplo tem uma atividade que a gente chama de consciência limpa, que é toda a educação de uma população com relação à limpeza dos igarapés. Que é comum você ver uma geladeira boiando, um pedaço de um sofá no igarapé, aquela coisa assim, que você tem que educar uma comunidade a manter a limpeza, a saber como tratar o seu lixo. Então, também isso faz anos que a gente faz essa consciência limpa, que são 2, 3 eventos por ano, que se reúnem, vão os voluntários, se faz a limpeza de uma área grande dos igarapés e a instrução de como isso deve ser tratado, de como deve ser descartado esse tipo de material. Enfim, eu acho que não sei se isso foi suficiente para dar ideia foi, né? Então, vou passar aqui para o meu companheiro para ouvi-lo. Bom, alô? Boa tarde, quase boa noite, né? Obrigado pelo convite, Cristóvão, obrigado, Paulo Cano, Adilson, enfim, para mim é um prazer estar aqui. Vou falar aqui rapidamente, né, de mim, quer dizer, é a primeira vez que eu estou vindo aqui para o SET, espero que não seja a última, né? Eu gostei bastante, estava aqui presente no último painel. E acho que essa troca, essa experiência toda aqui é muito importante, né, para todos nós. E para mim é uma honra estar aqui e falar um pouquinho da Rede Gazeta, né, e tentar passar um pouquinho do que nós fazemos lá no Espírito Santo. Eu queria... Bom, eu também sou engenheiro, fico muito à vontade aqui, vi que tem vários engenheiros aqui, brincava ali que ninguém é perfeito, não é isso? Mas fico muito à vontade de estar aqui, comecei minha vida trabalhando na engenharia e acabei trabalhando no Grupo Globo quase 16 anos, basicamente na Infoglobo, e depois quando saí da Infoglobo, que eu disse que nunca mais ia trabalhar em mídia, fui chamado para trabalhar na Rede Gazeta, estou lá há mais ou menos 2 anos e meio. Então, eu gostaria, se você me permitir, Adilson, eu tenho um videozinho de 2 minutos, porque eu não tenho essa capacidade toda de síntese e perfeição aqui no discurso do meu colega, mas só para a gente falar, para mostrar um pouquinho que é a Rede Gazeta, depois eu queria fazer algumas considerações. Podemos passar o vídeo? Só o vídeo, a apresentação não vai precisar, não. A informação move o mundo, move as pessoas, move a vida que é feita todo o tempo com comunicação. Comunicar é a nossa essência, o nosso DNA. Comunicar integra e nos une a você. Comunicar reforça o que somos, nos aproxima, nos faz conhecer pessoas, culturas, lugares, nos faz entender as necessidades e as diferenças da nossa gente. Na praia, na rua, em qualquer lugar. Do norte, noroeste, ao sul do Espírito Santo. Nós temos o compromisso de levar o melhor de cada lugarzinho para você. Porque em nossas telas cabe o capixaba, o mineiro, o estrangeiro, cabe o mundo. Estamos no início do outono aqui na Europa. Conectados e compartilhando momentos reais. Sonhos, sempre do seu jeito. Contribuindo com o desenvolvimento do Espírito Santo, com a educação e a promoção da cidadania. E se a forma de comunicar mudou, nós também mudamos. Nos misturamos a você. Reunimos os melhores profissionais para fazer um jornalismo multiplataforma e estar em todo lugar, do jeito que você quiser.
Investimos em tecnologia e hoje somos a emissora com a maior cobertura em alta definição. Tudo isso para ser a sua opção preferida. Você nos lê, nos assiste, nos ouve, comenta e multiplica a informação, nos tornando parte da sua história. Comunique-se e veja o que a vida tem de bom para lhe dizer. Assim, temos a cobertura de tudo o que acontece. Pode entrar. A nossa porta está aberta. Nós somos a Rede Gazeta. Rede Gazeta. A vida se faz com informação. Bom, nós temos, são 4 emissoras, né, com abrangência em todo o estado, né? O estado do Espírito Santo tem uma população de 4 milhões de pessoas e a Grande Vitória, né, que é o núcleo ali, que é composto por 4 grandes municípios, né? Além de Vitória tem Serra, Cariacica e Vila Velha, né? E ali também tem Guarapari e tudo naquela região, naquele miolo. A gente tem mais ou menos a metade dessa população, né, bem concentrado ali. Essas emissoras, claro, Vitória é a principal, mas nós temos uma emissora que fica no norte do estado, em Linhares, outra que fica em Colatina, que é noroeste do estado, e uma no sul, que é Cachoeiro. Então, essas emissoras, né, espalhadas da forma como nós montamos, elas têm uma cobertura em todo o estado para que a gente tenha, então, esse alcance que é fundamental. O que eu queria... Bom, além das 4 emissoras, nós temos 8 rádios também, um deles também afiliada, que é a CBN. Estava falando agora no intervalo aqui sobre rádio, né, pessoal? A rádio dá muito trabalho. Rádio é muito legal, é um barato trabalhar com rádio. A gente adora trabalhar com rádio, tanto a CBN quanto essa Rádio Litoral, que é uma rádio popular. A gente tem a oportunidade de fazer coisas que certamente com as outras mídias a gente não consegue, com os outros veículos a gente não consegue. E tem muito esse apelo da relação com a comunidade que a gente acha fundamental. Temos 2 jornais, né, um jornal que é o Quality, que é a Gazeta, e tem um jornal popular que se chama NA, e temos um portal que é muito forte no estado, né, o portal que se chama Gazeta Online, que tem hoje Unique Visitor praticamente a população do estado, ou seja, tem uma penetração gigantesca dentro do estado e a gente praticamente está sozinho, né, nesse veículo. Então, é uma cobertura ampla, são vários veículos, né, e claro, hoje aqui para falar um pouco mais sobre televisão, que eu acho que é o foco e que a gente também vem trabalhando bastante nesse aspecto. Eu queria reforçar, porque algumas coisas a gente já falou aqui, e talvez para ser complementar e não ser repetitivo, mas eu vou voltar a esse assunto que eu acho super importante sobre o jornalismo. Essa questão da rede, né, e o papel da afiliada, claro, o jornalismo é muito forte, né? Nós também temos aí esses programas, nós temos o Bom Dia, tem o AS Primeira Edição, o AS Segunda Edição, e temos também nas outras emissoras também o jornalismo que é hiperlocal. Só que, só acrescentar, quando a gente fala de jornalismo hiperlocal, a nossa visão de jornalismo hiperlocal é o que interessa ao povo capixaba, o que interessa ao pessoal que mora no Espírito Santo. Quer dizer, não é só a notícia local, mas é a notícia que interessa à localidade. Então, pode ser um problema que tenha no Irã que vai afetar commodities de petróleo que afeta o capixaba ou o Espírito Santo. Então, nós temos ali, ou quando tiver alguma questão política, né, como os nossos senadores se posicionam sobre algum tipo de discussão que está havendo dentro do lado em Brasília. Então, transformar todas essas informações no que interessa para o capixaba. É lógico que nós não vamos ficar utilizando, né, o nosso tempo ou o tempo do nosso jornalismo hiperlocal para falar sobre notícias que a gente sabe que está sendo muito bem cobertas aí pelos grandes veículos nacionais. Então, nós temos sempre essa preocupação, que no jornalismo a gente trabalha muito com essa questão do conteúdo hiperlocal nesse sentido.
Obviamente que tem o dia a dia, né? Tem o factual, tem os problemas que acontecem no dia a dia da cidade, que interessa só quem está ali, morando ali, é o trânsito, é algum problema, a editoria de polícia, a editoria de economia, enfim, tem lá a cobertura que também interessa muito e a gente tem essa preocupação de fazer isso muito bem feito. Temos 2 programas, a gente está agora discutindo muito isso, porque entendemos que a visão de futuro das afiliadas passa muito pela questão da produção do conteúdo local. Nós também temos um programa que a gente chama Jornal do Campo, que o Espírito Santo é um estado muito forte em agricultura, a gente tem essa cobertura, e temos também um programa chamado Em Movimento, que também tem uma abordagem de estar junto com o público nas praças e tentando identificar alguns temas que interessam ao capixaba que a gente utiliza. Agora tem um trabalho nosso que está sendo feito para que a gente identifique as oportunidades nos horários optativos da rede, né, que nós temos horários optativos da rede, para que a gente possa explorar ao máximo e aumentar gradualmente, né, esse conteúdo hiperlocal, o conteúdo que possa ser desenvolvido por lá. Em relação a projetos e eventos, da mesma maneira, nós também temos um trabalho enorme que a gente faz sobre projetos, nós temos um calendário o ano inteiro de projetos e eventos, isso é uma área que cresce cada vez mais, e é uma forma que você tem de entregar para o cliente, né, algo diferenciado que não seja apenas, né, um break, um spot de rádio, uma página de jornal, enfim, a gente trazer algumas alternativas. Esses projetos normalmente são criados juntos com os próprios clientes, a gente trabalha junto com eles para que a gente possa fazer. Vou dar um exemplo, a gente está agora, vai sair o nosso anuário do Espírito Santo. Esse anuário fala sobre as principais empresas, como é que está o desenvolvimento da economia do Estado. Enfim, a gente conversa com vários empresários, empreendedores, para tentar montar, né, esse conteúdo, para que esse conteúdo seja dinâmico, né, e que esteja dentro, né, principalmente dentro do que é o principal para a gente. A Rede Gazeta, ela tem um propósito, e esse propósito ele é muito bem conhecido dentro da organização. E o ano passado, a gente não considerou um ano perdido, 2017, apesar de ter sido um terceiro ano de crise, e o Espírito Santo teve um problema maior, talvez, do que os outros estados. Nós tivemos crise hídrica, fechou a Samarco, tivemos problema do Fundap, que era um incentivo à importação, tivemos vários problemas no estado que, juntos com a crise nacional, né, potencializaram o resultado negativo, apesar do ótimo governo lá que foi feito no estado. Então, tudo isso afetou demais o resultado do Espírito Santo, e o ano passado nós paramos e vamos falar assim, bom, nosso propósito, né? O nosso propósito é desenvolver o Estado, o nosso propósito é desenvolver o capixaba, o cidadão, para que ele tenha condição de, através do nosso conteúdo, nossas informações, se desenvolver, né, como cidadão, e que o Estado seja desenvolvido também. Esse é o nosso propósito, a gente não vai abrir mão desse nosso propósito. E para a gente manter esse propósito, a gente tem que ter a nossa independência financeira. Porque com a independência financeira, a gente tem a nossa independência editorial e a gente pode cumprir com esse propósito. Então, no ano passado, a gente discutiu muito isso, montamos um projeto que a gente chamou até de G2020, que é a Gazeta 2020, e a gente está fazendo agora, implementando todo esse projeto dentro da organização, que é visando a gente ter parcerias de longo prazo, duradouras, e que a gente tenha uma venda consultiva, e aí entra novamente essa questão do projeto, com os nossos clientes, para que eles possam, para que a gente possa juntos fazer o nosso trabalho. A gente entende que a sustentabilidade vem da nossa independência financeira, e a independência financeira gera a nossa independência editorial, e assim a gente pode, então, estar fazendo o nosso trabalho e cumprindo o nosso propósito. Então, isso está muito claro na empresa, a gente tem feito um trabalho muito grande. A Rede Gazeta faz agora, em dia 11 de setembro, não é uma data muito legal, mas é 11 de setembro, a gente está fazendo 90 anos e estamos preparando, estamos fazendo um trabalho muito bacana exatamente para resgatar uma coisa que foi falada aqui que eu gostei muito. Você está falando do programa, eu já anotei aqui os programas que você tem lá, que eu vou tentar também fazer alguns. Esse de turismo, por exemplo, o capixaba tem um problema de orgulho. Eu sou capixaba, eu apesar do sotaque carioca aqui, minha família ainda está aqui, eu sou de Cachoeiro, a minha família é de Cachoeiro, e eu nasci em Vitória, depois eu vim para o Rio, morei minha vida toda no Rio, e agora voltei para lá. Mas o capixaba, ele não mostra as coisas bonitas que tem, né? É um povo que precisa resgatar o orgulho e das coisas boas que faz, e a Rede Gazeta agora está totalmente envolvida num projeto para fazer esse resgate do orgulho capixaba e mostrar essas coisas boas que o capixaba tem, não só o capixaba, como essa parte toda do turismo, as coisas que, né, todas as partes, a parte cultural, né, do Estado.
Só para finalizar, porque eu sei que a gente tem um tempo curto, nós estamos fazendo hoje um trabalho que eu acho fundamental e que acabou dando muito certo. Foi uma conversa que a gente teve lá com os acionistas do Grupo Globo, a gente ficou sabendo que Vitória poderia ser utilizada como um mercado teste. E eu comecei a estudar aquilo ali e vi que não tinha nada a ver. Vitória não tem mercado teste nada, porque Vitória não tem nada a ver com o Brasil. Mas quando eu olhei a região da Grande Vitória e comecei a estudar os indicadores dessa região, a gente viu que Grande Vitória é um microcosmo do país. E então a gente está, desde o ano passado, a gente já está terminando agora esse trabalho, inclusive com algumas agências em São Paulo que nos ajudaram a montar isso. A gente está montando um projeto para mostrar para o país que Vitória é um microcosmo do país, ou seja, pode servir como mercado teste, e de fato um mercado teste para o país, né? Diferente do que é Curitiba, ou que é Campinas, para que você possa, de fato, testar um produto ali, um mercado pequeno, né, bem reservado. Se não der certo, o cara descontinua. Se der certo, ele pode replicar para o país, porque é um microcosmo do Brasil. Então, eu só queria finalizar, porque eu acho que tem algumas perguntas, mas só para falar um pouquinho, então, da rede. Obrigado, Edilson. Bem, pelo que nós vimos aqui, tanto a Rede Amazônia como a Rede Gazeta, elas cumprem plenamente com a prestação de informações, né, de jornalismo local, prestação de serviços, né, ou seja, hard news, soft news e prestação de serviços, conforme se pensou lá no início, né? Parece que isso já foi um caso resolvido. Agora, o importante desse processo, nesse momento, é perguntar a vocês, principalmente ao Nivelli, eu pediria que fosse rápido, mas a experiência dele pode ser decisiva, o que ele pensa que vai acontecer na região norte e nordeste com o apagão analógico, considerando que é uma situação bem complicada a partir desse final de ano, tendo aí o marco de 2023, né? E a gente fica nessa dúvida se o telespectador já se adapta ao digital, se os equipamentos analógicos vão durar até lá, né? Se a gente apaga o C2 com o analógico, como é que fica isso, Nivelli? Então, comentamos há pouco que o Manaus fecha agora dia 30 de maio. Nós estamos aí há alguns dias de fazer o switch off. Só que, desde 2009, nós já estamos com digital no ar. Então, para nós, em termos de investimento, é zero investimento, porque já estamos há 9 anos com sinal digital no ar. O que nós estamos fazendo? Só campanha para que realmente a comunidade, a população, se mobilize para receber o sinal digital de qualidade, com antena externa. Então, com a ajuda do Seja Digital, que eles estão agora lá em Manaus, e nós já fizemos 2 feirões digitais para a venda dos kits, para a venda de antenas e tudo mais. Então, vamos dizer, para a emissora, em termos de investimento agora para o switch off, nenhum nas capitais. Por exemplo, na nossa região, dia 30 de maio e dia 14 de agosto, as outras 4 geradoras também vão fechar o analógico. Só que as outras também, Manaus está há 9 anos, as outras já estão há 8 anos no ar. Então, o que a gente acredita com esses feirões digitais que estão sendo promovidos, que foram vendidos alguns milhares de kits, a patrulha digital, que são estudantes, voluntários ou pessoas contratadas que foram treinadas a mostrar como se instala o kit, mais aquela distribuição dos kits, quem tem algum benefício social, como Bolsa Família, alguma coisa assim, que receberam os kits de graça. Essa patrulha digital, os feirões e tudo mais que nós estamos fazendo, é para que o telespectador coloque na sua casa uma recepção adequada para aproveitar a excelente qualidade do digital. Então, a gente acredita que não vai ser dolorido esse desligamento. Agora, eu estou falando das capitais. Os interiores têm uma previsão para 2023.
aí é que o estudo muda bastante. Primeiro, como é que a gente chega com o digital? Vamos subir com o BTS comprimido, vai ter remux nas localidades, porque tem troca de canal. E isso é um estudo que a gente está fazendo, e principalmente se o equipamento analógico resiste até 2023, que grandes pontos da nossa rede não vai acontecer. Então, o Ministério ajuda, autorizando que você já coloque mesmo algum sinal digital em regiões que hoje nem TV tem. A gente pode pôr no canal digital, se começar com sinal analógico, depois você troca para o digital no mesmo canal. Você aproveitou a antena, aproveitou a parte de RF, você só vai colocar a parte de encoder, modulador, enfim, né? Mas, então, a gente fechando as capitais, não tem problema, a gente imagina que não tenha nenhum problema, nem a cobertura com todo esse trabalho da Seja Digital. E, para 2023, existe um plano que, evidente, que não dá para, em 2022, colocar 150 estações novas. Então, a gente vai fazendo ao longo desses anos. Algumas têm uma previsão de ter uma quantidade por ano, para, em 2023, a gente garantir que o fechamento total do sinal analógico seja suave, seja sem nenhuma dor, sem nenhum trauma, entendeu? Queria só uma observação, que é uma característica da rede amazônica. A gente opera 3 fusos horários. O Amapá tem o mesmo fuso horário de Brasília. O Amazonas, Roraima e Rondônia, 1 hora a menos. O Acre, 2 a menos. Só que quando chega o horário de verão, o Acre está com 3 horas a menos. Então, você fica na dúvida. Bom, tudo bem, o Amapá acompanha a matriz e tudo mais. Manaus, nós fizemos algumas experiências, mas como é que você faz para gravar a programação, para manter o mesmo horário que a matriz tem, mas aí você tem uma Fórmula 1, você tem um jogo de futebol, como é que você faz com um esporte que não permite você passar a situação delayada? Então, hoje, Manaus, nós passamos um tempo delayando, agora nós estamos em real time, e não dá certo isso no Acre. Porque você já imaginou, há 8 horas o Jornal Nacional está no ar, mas lá são 5. Não tem como você jogar um Jornal Nacional 5 horas da tarde. Então, o Acre continua um delay. Agora, como é que você tem as pessoas preparadas na tua programação? Porque quando você tem um delay, o Lula foi solto. O Jornal Nacional está dizendo, ele acabou de ser solto, mas ali vai passar 2 horas depois, ele já está na casa dele, todo mundo já sabe, tudo, mas você não pode fazer isso. Então, você tem que ter gente preparada na programação que tenha a noção daquilo que ele tem que tirar do que está gravado, né, para ir no delay. Mas como é que você faz isso? Como é que você vai ter um profissional tão gabaritado que more em Rio Branco, Acre e tudo mais? Como é que você tem engenheiros que também vão ficar lá? Projeto final, para dar o tempo do Marcelo aqui falar. A gente está tentando fazer uma central casting agora, para operar tudo de Manaus, para você ter as cabeças realmente preparadas e os profissionais gabaritados ali do teu lado. Então, talvez a gente faça uma central cast, esse é o programa, para até abril do ano passado, do ano que vem, isso está pronto. E algumas áreas com remote casting, onde você vai ter o servidor local, que você manda o conteúdo e depois dispara no mesmo tempo. É um projeto ambicioso, é um projeto difícil, que a gente vem falando nisso há anos, mas parece que agora encontramos o caminho. Mas, além do atraso normal da Amazônia, ainda temos os fusos horários que atrapalham muito a nossa vida, né? Isso é complicado. São 3 fusos diferentes. Marcelo, você tem alguma coisa? Na verdade, eu estou muito feliz de participar aqui desse painel, que eu achava que minha operação era complexa, estou feliz da vida aqui. Eu me lembro, inclusive, na época da eleição, a questão do Acre, né? Enfim, na última eleição. Mas é, de fato, isso. Eu só queria comentar o seguinte, nós passamos, né, por esse processo do switch-off esse ano passado, e tivemos tudo isso que você falou, né? Tivemos lá o Seja Digital, que nos ajudou muito, foi um trabalho enorme, intenso lá deles com a gente, a Patrulha Digital, tivemos todos esses feirões, fizemos os feirões porque eles trouxeram a ideia do feirão e aquilo funcionou muito bem, a distribuição dos kits para também quem tinha algum tipo de programa do governo.
E tem uma medição, só para complementar, né? Quer dizer, tem uma medição que eles vão fazendo, que tem lá exatamente um cronograma para você saber, porque dependendo do percentual de adesão na pesquisa, você vai ou vira ou não vira. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, quem acompanhou aqui, viu que teve não chegou num determinado indicador, qual é o número? 93%. No Rio de Janeiro não chegou e eles adiaram, inclusive, não sei se ficou claro para todo mundo que foi por isso, mas eles adiaram a migração, né, para ter garantia de que haveria, né, pelo menos, né, esse 93% que iriam migrar. Nós tivemos, assim, foi um trabalho intenso, foi um trabalho muito grande, um estresse, né, porque a gente tem lá a nossa responsabilidade com a questão toda da audiência e da recepção. O Paulo Cano, que está aqui, participou diretamente e ativamente de todo o projeto. Logo na sequência, a gente teve uma queda na nossa audiência, ficamos desesperados lá para saber o que estava acontecendo, em termos de se era problema de alcance, se era problema... E foi no final daquela novela que estava, né, com a audiência lá em cima, então a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, tivemos que acompanhar com o PNT, né, com o Painel Nacional de Televisão, com a Globo, para saber se também estava caindo o PNT. Mas foi difícil, muito, assim, foi um trabalho duro, mas deu muito certo, porque também houve um planejamento muito grande, e esse pessoal da Seja Digital, aqui, aproveitar aqui um momento para dar os parabéns, que eles são fantásticos, são profissionais de altíssimo nível, André Dias, a Juliana, que esteve lá com a gente, eu soube outro dia que ela estava lá também em Manaus, são pessoas maravilhosas e que dedicam um tempo enorme, estão viajando pelo Brasil inteiro, e quem conhecer direito esse planejamento que tem de switch off esse ano, é um absurdo, que o ano passado já foi intenso, esse ano são várias cidades, várias capitais no Brasil inteiro, e capitais que têm, às vezes, uma dificuldade maior para fazer isso. Bom, só uma última pergunta aqui, rapidinho, nosso tempo. Fala-se muito de que a televisão aberta está perdendo audiência, está perdendo faturamento, e grande parte dos dinheiros, né, estão indo para as mídias digitais, OTTs, enfim, blogueiros, influenciadores, etc. Vocês têm alguma coisa trabalhando esses segmentos nas afiliadas? Então, Dilson, assim, a nossa medição lá, realmente a nossa emissora, a Programação Globo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, canais pagos. Quem realmente está, não sei, em outras praças, mas o nosso segundo lugar são canais pagos, depois vem SBT e tudo mais, mas a diferença é grande, né? E faturamento, existe uma certa migração, mas, por exemplo, acho que lá em Manaus deve ter, se eu não me engano, são 48 blogs que as pessoas dão notícias e tudo mais, e até órgãos oficiais destinam algumas verbas para os blogueiros, dos quais nem todos têm credibilidade. Então, faturamento, não se sentiu tanto o faturamento, uma queda de faturamento, porque a gente tem diminuído o custo operacional, né? Você tem que diminuir o custo. E o que a gente percebe? Que os blogs, embora eles proliferam, né? Parece formiga, né? Tem em todo lugar, você encontra um e tudo mais, mas eles não têm a credibilidade que tem a televisão. A televisão, para colocar alguma coisa no ar, isso é checado, rechecado, tem todo um processo de análise, né? Então, eles fazem parte agora de um cenário diferente, realmente. Como já foi dito, as emissoras que antes produziam só para colocar os seus jornais no ar, hoje tem plataformas diversas. O mesmo conteúdo ele é trabalhado para várias outras plataformas, é trabalhado para entrar no celular, para G1, para streaming, é o mesmo conteúdo. Então, é um cenário diferente, sim, mas a credibilidade continua na televisão. E nós vimos aqui pela apresentação da Ancine que ainda a TV continua sendo o veículo principal e é o que mantém ainda a credibilidade. Blogs, um ou outro que você pode considerar, os outros não têm a mesma responsabilidade que as emissoras têm. Então, eu acho que a gente, como TV aberta e tudo mais, ainda somos o veículo de credibilidade, que é o que nos dá uma segurança.
Bom, eu não participei aqui do evento todo hoje, não sei exatamente o que falaram, mas as informações que nós temos, e a gente teve recentemente lá na reunião das afiliadas com os acionistas do Grupo Globo, a gente viu a apresentação do Schroeder mostrando o crescimento da televisão, né, no ano passado, né? A televisão cresceu e cresceu também em tempo, né, de permanência, né, do telespectador. É incrível como é que a televisão ainda consegue crescer, né, porque nós sabemos aqui como, né, perguntar, na minha casa alguém vê televisão, vê mais, vê menos, com certeza vai falar que vê menos do que via antes. Mas o tempo aumentou e a gente ainda tem a televisão muito forte aqui no Brasil. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ficar muito atento. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, lá eles estão muito mais preocupados com a televisão aberta do que com o jornal impresso, né? É a bola da vez, tem lá também, acho que até é uma coisa boa, a gente vai começar a fazer isso agora, olhar como é que está a televisão, o modelo de afiliadas, como é que está a perspectiva de alguém que está na frente da gente aqui em termos de perspectivas e análise de cenários e futuro, né? Eu tinha um chefe que falava para mim assim, não se faz mais futuro como antigamente. E eu acho que é mais ou menos isso. A gente hoje tem que estar preparado para descobrir que futuro vai ser esse. E nós vamos nos preparar para isso. O momento que a gente teve em 2017 de organizar melhor a empresa, exatamente para isso, a gente tem que começar a olhar melhor as tendências, o que vai acontecer, né, em relação à televisão aberta. Acho que a gente ainda tem um tempo, nunca tem um tempo muito grande, porque as coisas estão muito rápidas, mas a gente ainda tem um tempo para se organizar e fazer isso melhor, mas certamente vai passar por essa relação que a gente precisa ter, principalmente quando a gente fala da área comercial, de retorno para o cliente, né? Essa questão do cliente, a gente precisa mudar a nossa forma de trabalhar com o cliente. Nós precisamos olhar, o cliente não quer saber da sua meta, ele quer saber da meta dele, quer saber do problema dele, e a gente precisa sentar com o cliente e resolver o problema do cliente. Uma emissora, né, como as nossas aqui, a gente tem infinitas possibilidades de gerar para o cliente um retorno, né? Isso passa por televisão, passa por merchan, passa por projeto, passa por branded content, passa por uma série de coisas que você tem que sentar com o cliente para fazer com que aquilo ali, de fato, dê resultado. Eu acho que chegou a hora da gente parar, né, a gente brincava lá que a API subia escada, né? Agora a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer com que o cliente, de fato, perceba o valor e a gente leve, né, soluções, né, fazendo talvez até o papel um pouco das agências, para que eles possam agora estar dando retorno nisso e fazendo com que a televisão, como, né, os outros produtos, tenham relações duradouras e uma sustentabilidade no seu negócio, né? Bom, pergunta da internet. Boa tarde. Tem uma pergunta aqui da internet, é do Fernando Moura. O jornalismo está mudando, passando de equipes de trabalho de 5 a 10 pessoas para um trabalho one-man news. Um jornalista que faz tudo, grava, edita, envia imagens, mudando o fluxo de trabalho. Como vocês olham esse mundo e qual o futuro do broadcast nas afiliadas, tendo em conta que mudou a forma de recepção, mas também a produção do conteúdo? Bom, essa questão da pergunta do jornalismo, do jornalista, né, eu acho o seguinte, é uma tendência e, na verdade, algumas empresas já estão trabalhando assim, mas nem todo jornalista vai conseguir trabalhar dessa maneira. E acho que isso a gente tem que ter, a gente tem que ter o pé no chão para a gente saber o seguinte, que jornalista vai ser esse que vai conseguir fazer tudo? Alguns fazem, e, aliás, fazem muito bem. Nós temos isso na Rede Gazeta, e eu, quando estava lá na Infoglobo, também tinha jornalistas que faziam tudo, gravavam, falavam bem no vídeo, faziam bem reportagens, escreviam bem, e etc. Faziam tudo ao mesmo tempo. Mas não são todos. Alguns não vão conseguir fazer, outros vão fazer muito bem, e a gente tem que ver como é que a gente faz esse mix aqui do trabalho. Mas, de qualquer maneira, isso não é muito diferente do que todos nós aqui estamos fazendo. Acho que a gente conversava hoje aí no intervalo sobre a questão da diretoria de negócios. Quando eu entrei na Rede Gazeta 2 anos atrás, nós tínhamos um diretor que cuidava de televisão, um de rádio, um de jornal e um de internet. Hoje só tem um, né, que sou eu, e a gente tem que tentar fazer tudo o que 4 faziam, e é assim, né? Hoje, ou a gente trabalha muito ou não trabalha, mas eu acho que existe, de fato, essa mudança, essa migração. Alguns jornalistas vão se adaptar, outros não vão se adaptar, é uma questão da gente identificar quem pode se adaptar. Eu vejo o seguinte, é claro que um jornalista que se adaptar a ser multitarefa, ele vai ter uma perspectiva melhor de futuro, né, na minha opinião.
Eu comentei há pouco que eu vim de uma reunião lá com a federação. E aquele CBO, se CBO sabe aquele Código Brasileiro de Ocupação que descreve todas as atividades profissionais, esse CBO está sendo mudado justamente por isso. A tecnologia evoluiu de uma forma que o repórter é isso mesmo, ele acaba tendo várias funções que eu acabei de comentar. O sujeito que tem hoje um smartphone, ele faz 4 funções, e antigamente seriam 4 profissionais e coisas diferentes. Então, para o Fernando, o que eu tenho que dizer é o seguinte: até a legislação está sendo mudada, o CBO está sendo introduzido novas funções que contempla essa evolução tecnológica que hoje a gente trata os eventos e os acontecimentos de uma forma mais diferente. Então, realmente, tem que ser multifunção. Hoje não existe mais aquele profissional tão especializado numa coisa que só tenha lugar para aquilo. Então, a recomendação é: vamos tratar de se virar e ser realmente multifunção, porque hoje ninguém consegue mais, numa única especialidade, sobreviver. Alguma pergunta do auditório? Eu só queria saber se a conta está fechando mais fácil ou mais difícil depois do digital. Está mais fácil fechar a conta para o investidor, mantenedor? Está mais fácil ou está mais difícil depois do digital? Na verdade, a gente hoje é multiplataforma, né? Se a gente está falando aqui só de televisão, o peso é muito grande ainda dentro dessa plataforma. Claro que está todo mundo, imagino, todos estão trabalhando aqui para que a gente esteja em todos a distribuição seja feita em todos os canais. O que eu queria comentar aqui, Cristóvão, que eu acho que é importante aqui na sua pergunta, a gente hoje vive num ecossistema que é muito diferente do que a gente vivia no passado. Então, uma discussão que a gente teve lá na Rede Gazeta, que eu acho que vale a pena a gente parar e discutir, né? Fazer planejamento estratégico das empresas hoje é muito diferente do que a gente fazia no passado. Eu, antes de trabalhar em mídia, eu trabalhei numa empresa chamada Latasa, que agora mudou de nome, é Rexan e tal. Eu acho que, assim, quando a gente fazia planejamento estratégico de uma empresa de lata de alumínio, a gente chama o pessoal do clima-tempo ali, porque se chover, não vende, se fizer sol, vende. Esse negócio ficou muito mais complexo, né? Então, hoje em dia, não dá mais para você fazer planejamento estratégico de 5 anos, essas coisas todas. A gente precisa tentar fazer com que a gente entenda como é que está o nosso negócio e como é que a gente vai partir para tomar alguma decisão que funcione bem. Hoje, o planejamento estratégico ele passa por uma identificação de quais são os nossos, dentro desse ecossistema, quais são os nossos concorrentes. Antigamente, a gente falava dos concorrentes, né, inclusive vários aqui da Globo, né, que estão aqui, como também nós temos lá os concorrentes nos outros veículos. Hoje a gente está falando de Google, de Facebook, de Spotify, de Netflix, enfim, são esses players aí que estão no nosso ecossistema hoje. Como é que a gente vai se movimentar para concorrer com eles? Tem uma discussão, não sei se vocês imagino que sim, devem ter discutido, vão discutir aqui amanhã, essa questão da Netflix, né? A ameaça que a Netflix é para a televisão aberta, né? E aí tem a outra discussão que se a gente deve ficar preso só a desenvolver o conteúdo, a gente deve se meter mesmo com essa parte de distribuição, porque a distribuição agora é em streaming, antes não era. Enfim, a Globo já entrou no passado com a questão da distribuição com cabo, tem toda a legislação sobre isso, enfim. É uma discussão enorme que a gente tem que ter, e é o que eu estava falando, a gente precisa agora começar a encarar isso de frente. A gente não tem esse tempo todo que a gente já teve no passado, não tem mais. Acho que a gente precisa começar a se preparar para isso. E quem descobrir aí bem esse caminho, o que fazer nesse caminho, acho que vai ser bem sucedido. Mas a conta fecha ou não fecha? Não, a conta fecha, claro. A conta ainda está fechando. O problema todo é que a gente precisa olhar, como eu estava falando sobre sustentabilidade do negócio. Eu vou falar da Rede Gazeta, né? A Rede Gazeta é uma empresa saudável financeiramente, a gente tem lá todo um cuidado, né, muito grande com a questão financeira da organização, temos uma preocupação enorme com o controle de custos e temos, né, parceiros muito grandes dentro do Estado. Então, a conta tem que fechar. A gente está fazendo com tudo para que a conta feche, mas continua fechando. Agora, até quando vai fechar, a gente não sabe, né? Vou fazer só uma última perguntinha, pode? Passamos 15 minutos, tudo bem. Não. Então,
Olha só, é muito rápida. O que a gente está vendo aqui é que os anunciantes estão começando a se valer de uma metodologia de empresas que trabalham com programmatic media. Ou seja, o anunciante chega na agência e é solicitado a dizer qual é a verba anual que ele tem de publicidade, de investimentos, né? E ali ele é traçado um perfil, ele basicamente é orientado, então, a ver o que ele vai colocar na TV aberta, na TV paga, na internet, em vários segmentos, em influenciadores. Vocês já experimentaram algum tipo de trabalho no sentido de tentar preservar um espaço maior nessa nova metodologia? Nivelli, bem breve, tá? Por favor. É isso, Adilson, você colocou bem, mas isso você depende também de um profissionalismo das agências. E ainda no Norte, são raríssimas aquelas que conhecem, olham uma mídia, aqueles que conseguem pegar um resultado do Ibope e entender exatamente os posicionamentos. Então, a gente não sofre tanto com isso. Existe, sim, como eu falei, já há verbas destinadas a blogs e tudo mais, mas é mais uma área política que o sujeito dessa área política dá o dinheiro para o blogueiro não falar mal. Não é uma coisa séria, não é uma coisa assim realmente de notícia, entendeu? Então, nós ainda não sofremos tanto com isso, porque as agências não são tão profissionalizadas a ponto de pegar um dado do Ibope e saber defini-lo exatamente onde o dinheiro do cliente estaria com um resultado melhor. E, nesse ponto, quem tem maior audiência está na frente e recebe, às vezes, uma atenção diferenciada, entendeu? Então, assim, isso vai muito do profissionalismo das agências da região. Para ser super breve, no nosso caso lá, áreas premium do site, por exemplo, a gente não vai nunca usar programática, não tem usado programática. Onde você não consegue vender ou que você tem algum tipo de recurso que possa utilizar, a gente usa, mas ainda tem um cuidado muito grande que a gente tem que tomar com isso, porque, enfim, já tivemos alguns problemas de associar a nossa marca com o anúncio que veio, não ter sido feito o filtro que nós definimos, então pode acontecer, como aconteceu uma vez, um anúncio de arma. E, enfim, tem algumas coisas que tem que melhorar, mas a gente tenta sempre preservar as nossas áreas premium para venda direta, ou venda institucionais, ou venda que tenha, né, uma relação forte com os nossos clientes. Bom, agradeço a todos, desculpe aí pelo atraso, agradeço a Nivelli, Marcelo, Cristóvão, a Sete, muito obrigado. Muito obrigado, Adilson, muito obrigado, Marcelo, obrigado, Nivelli.